Muito boa tarde. Eu queria começar por saudar todo o painel e, em particular, saudar o Centro de Formação José Salvado Sampaio, da FEMPROF, por esta iniciativa no âmbito do Dia Mundial da Língua Portuguesa e agradecer este convite que foi dirigido ao Camões para podermos estar presentes e participar neste debate, numa série de debates, aliás, que a FEMPROF tem vindo a organizar e que nos pareceu de grande interesse, e por essa razão acedemos de imediato a estar aqui convosco para, enfim, partilharmos algumas das nossas questões. Este é um debate para nós também de especial significado, como digo, na medida em que ocorre neste dia, em que estamos aqui com uma atividade intensa no Camões, o Dia Mundial da Língua Portuguesa, que celebramos pelo segundo ano. E eu diria, como tenho dito ao longo do dia, que esta é uma data para celebrar, por um lado, com certeza, mas também para ousar. E este ousar tem muito a ver com esta rede que estamos aqui a discutir, a rede de ensino português no estrangeiro. Bom, celebramos desde logo por tudo aquilo que a língua portuguesa hoje representa no mundo e pelos espaços que ela ocupa, por todos os falantes, por todos aqueles que têm dado o seu contributo ao longo de uma história. Nós temos uma língua com uma história muito sólida e, portanto, saudar todas essas pessoas e todos esses que colaboram diariamente para que a língua esteja onde está. Mas, como dizia, é preciso também ousarmos. E ousarmos significa concorrermos nós também a preparar o futuro para que a língua, esse valor acrescentado que sabemos hoje que a língua portuguesa pode ter no Concerto das Nações, seja não apenas um valor de futuro, mas também aquele que é já um reforço do seu valor no presente. E esse, para nós, esse reforço desse valor tem a ver, para nós, com um pilar naquilo que é o ensino do português no estrangeiro. E eu apenas para contextualizar dizia que do nosso lado, Camões, a intervenção no âmbito do EPE se faz alinhada com aquilo que são os grandes eixos da política externa portuguesa, considerando que tem na língua portuguesa um ativo dessa mesma política externa. E esses eixos, eu diria, são em primeira instância, e se calhar sigo a ordem alfabética até para não haver aqui questões da sua prioridade, porque elas são todas prioritárias. Em primeira instância, eu diria, as comunidades portuguesas, que têm, obviamente, na nossa rede uma forma de reforçar a relação com Portugal e a sua própria valorização nos contextos de acolhimento. Temos a Europa como um espaço de pertença de Portugal. Temos o eixo transatlântico, que Portugal partilha com diversos países a norte e a sul, com os quais apresenta, aliás, grandes relações históricas e diplomáticas e políticas e económicas, e, portanto, o eixo atlântico é para nós um eixo de extrema importância. Também o Oriente, obviamente, a Ásia hoje em dia, saúdo os meus colegas de painel, o professor José Pascoal e a professora Maria José Grosso, que estão neste momento em Macau, precisamente, numa universidade que tem um grande departamento de estudos portugueses, e finalmente os países de língua portuguesa, essa comunidade que integramos, e que são estes, digamos, os 6 vetores que para nós constituem a referência para a intervenção. Ora, para nós a palavra-chave nestes eixos é a palavra internacionalizar. Uma palavra que, de alguma maneira, tem criado alguma inquietação no âmbito do EPE, sempre que eu uso no âmbito do EPE, mas eu continuo a usá-la e faço sempre questão de a contextualizar como o seguinte. Para mim, a internacionalização da língua, internacionalizar a língua, significa tão só reforçar o posicionamento que a língua portuguesa tem em cada um destes vetores. É isso que é internacionalizar. É, portanto, e uma vez que todas estas operações decorrem fora de Portugal, é reforçar aquilo que a língua representa e o posicionamento que ela tem em cada um destes 6 vetores que há pouco avançava. E, portanto, não deixo nunca, pela utilização do termo, não deixo nunca de excluir, não de maneira nenhuma excluir aquilo que são as nossas comunidades e que é o EPE dirigido e mais próximo àquilo que é o ensino português no estrangeiro, especificamente vocacionado para as nossas comunidades. Eu não sei se queremos fazer, querem que eu faça aqui a minha apresentação ou se queremos apenas uma intervenção inicial e termos perguntas-respostas. Não sei muito bem como é que preferem que eu faça. Senão eu faço aqui a minha apresentação e depois discutimos. Exatamente. Depois, okay. Exatamente. Ok. Ora bem, então, eu gostaria de recordar aqui também, já agora, hoje, que é neste dia importante, umas palavras do secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, que, relativamente à língua portuguesa, diz ele que assume hoje um papel fundamental na mobilização do conhecimento, com uma presença cada vez mais visível em várias facetas culturais, adicionando valor nas dinâmicas globais da economia, da ciência e das parcerias internacionais. Ora bem, tendo presente
este pilar, através da rede de ensino português no estrangeiro ao nível do ensino básico, secundário e superior, sob a tutela do Camões, nós orientamos esta intervenção visando um duplo objetivo e distinguiria, para melhor chegar à fundamentação desta ideia, algumas vertentes de atuação da rede do EPE, tendo presente aqueles 6 eixos estratégicos a que me referi. Assim, por um lado, e começo por aqui para que não restem dúvidas, como digo, sobre a importância deste vetor para o Camões, a rede interage com comunidades portuguesas e lusodescendentes em diversos países na Europa, na América, em África, proporcionando o acesso à língua portuguesa e à cultura portuguesa por parte de crianças e jovens e dinamizando deste modo comunidades escolares organizadas em torno desses elementos. Em países europeus como a Alemanha, a Bélgica, a Espanha, a França, Luxemburgo, Países Baixos, Reino Unido ou Suíça, e africanos como a África do Sul, a Namíbia, a Eswatini e o Zimbábue, essa interação tem no seu cerne docentes portugueses, que são contratados pelo Estado português. No caso da Austrália, Canadá, Estados Unidos e Venezuela, conferindo a rede EPE, através dos nossos coordenadores de ensino, um apoio às escolas onde a língua portuguesa seja ministrada e aos respectivos docentes, esses docentes são, efetivamente, quadros dos Estados locais, à exceção de algumas escolas associativas, cuja contratação dos professores conta com o apoio do Camões. Numa outra vertente, e não deixando também de servir as comunidades portuguesas, que também dela beneficiam, o EPE, por força da integração do português nos currículos de vários destes países, no que eu diria que constitui um avanço significativo na valorização local e internacional, tanto da nossa língua como dos seus falantes, passou igualmente a participar na oferta da língua portuguesa nesse contexto curricular a um número crescente de outras crianças e jovens nacionais desses países. Em alguns deles, como a França, em maior expressão, noutros como a Suíça, em menor dimensão, o português tem vindo a aumentar a presença naquilo que vulgarmente designamos pelo ensino integrado, isto é, ensino em contexto curricular integrado nos currículos destes países. Não vou, portanto, considerar no âmbito da presente reflexão os países que, para além da chamada rede oficial e apoiada, aqueles que há pouco disse do EPE, com os quais não vou considerar aqueles que prefazem os 35 países em que atualmente a língua portuguesa é ensinada curricularmente com o apoio do Camões IP. Em termos de uma terceira vertente que se pode assinalar, a rede dos 51 leitores do Camões em universidades estrangeiras, mas também os cerca de 300 docentes, cuja contratação por instituições de ensino superior em diversos destes países conta com o apoio deste instituto, participa da crescente oferta graduada em estudos com a componente de língua ou de cultura portuguesa disponível hoje em instituições de ensino superior um pouco por todo o mundo. No conjunto destas 3 vertentes que acabei de dizer, a nossa rede de ensino português no estrangeiro interage com cerca de 7 dezenas de milhares de crianças e jovens do ensino básico e secundário e cerca de 100 mil estudantes do ensino superior em 74 países, constituindo estes valores um universo de grande relevância para esse duplo objetivo a que inicialmente fiz referência. E recupero-os assim, esses 2 objetivos, os quais, recorde-se, devem concorrer para esse pilar da internacionalização entendido em sentido amplo, no sentido de colocar e posicionar a língua portuguesa, fora de Portugal, em todos os contextos em que ela pode e deve participar. Isto é uma questão que se pode colocar neste ponto, afinal, como é que se cumpre esse desígnio da internacionalização? E como é que se faz esta internacionalização? Eu diria, em resposta, que se trata de conjugar. Conjugar um conjunto que é aberto de verbos e conjugá-los em todas as pessoas, no eu, no tu, no nós, e, se possível, em todos os modos. Estes verbos, para mim, passam por ensinar, formar, inscrever em sistemas curriculares, divulgar os seus usos, mapear em repertórios e terminologias, certificar, oficializar em organizações e em instâncias. Estes parecem-me alguns desses verbos essenciais com os quais se consolida e se reforça a presença da língua portuguesa nesses contextos, onde, por direito, pois que se trata de uma língua estratégica, local, regional ou internacional, ou por dever, cumprindo um direito dos cidadãos, deve marcar presença. Ao olhar especificamente para o EPE, a conjugação destes verbos apropriados deve, pois, como dizia, concorrer para 2 objetivos. Em abordagens didáticas que procuram considerar os diferentes e complexos perfis sociolinguísticos das crianças e jovens portugueses e lusodescendentes servidas pelo EPE, dirige-se o primeiro à promoção da língua portuguesa como um sistema de representação que concorre para fomentar o desenvolvimento dessas crianças e jovens, apoiando a construção de uma identidade individual
e social nos contextos com os quais interage e, desse modo, de uma cidadania ativa e transnacional, tendo sempre presente os benefícios que o multilinguismo aportam ao indivíduo, tanto do ponto de vista do seu desenvolvimento pessoal como profissional. Sem descurar de modo algum outras, sempre que as mesmas se justifiquem, o conceito e a abordagem à língua portuguesa como língua de herança é aquela que efetivamente se afigura aqui melhor se adequar aos complexos patrimónios sociolinguísticos destas crianças que acabei de descrever. Por outro lado, em abordagens que têm por propósito a aquisição de competências em língua portuguesa por parte dos que não a falam, nem em ela têm uma exposição relevante, a promoção da língua portuguesa como língua estrangeira, não perdendo de vista as situações onde, envolvendo luso-descendentes, uma didática ancorada nesta abordagem é mais adequada. Esta abordagem, digo, visa potenciar o português como língua de comunicação internacional, de relevância estratégica crescente que é, e o multilinguismo como forma mais ampla de interagir e de participar nas redes e nos processos do nosso tempo global. Assistimos recentemente a iniciativas às quais assiste o propósito de considerar o EPE um corpo homogéneo e visionado por isso com contornos e estrutura que se constituem muito coesos e definidos, o que permitiria, mais ainda dizem, o que obrigaria uma colagem a uma abordagem e aos conteúdos do ensino do português feito em Portugal para falantes de língua 1. E, portanto, resumindo, que o EPE deveria ser língua materna, ponto. Esta visão redutora e parcial na avaliação de perfis linguísticos da maioria dos alunos do EPE não recolhe no Camões a nossa visão. O mesmo não é dizer que as soluções têm de ser únicas e generalistas, de modo algum. Ao contrário, é precisamente a consideração da complexidade e o ponto de partida no qual nos posicionamos, e a busca das abordagens que melhor servem os interesses das crianças e dos jovens, o propósito essencial que move docentes, a estrutura de coordenação, a comunidade académica, que contribui para esta reflexão e de que temos, aliás, connosco hoje duas referências no que respeita a esta matéria, que estão aqui presentes connosco e que sabem disto melhor que eu. Mas, como referem, de facto, alguns estudiosos, podendo entender-se a literacia como um processo identitário que envolve a aquisição de uma voz, como uma forma de representação do ser e do outro, a ligação língua, identidade, cultura constitui uma referência para a organização e do contexto particular em que decorrem as aprendizagens no seu âmbito, ainda que de modo mais particular no que respeita aqui ao ensino paralelo. Num contexto em que é dominante no universo em referência destas crianças, jovens que habitam com frequência dois mundos no seu cotidiano, representando o mundo da casa, um país, no sentido língua-cultura, e o mundo da escola ou da universidade, um outro país. Também um número significativo deles em que o próprio mundo familiar encerra em si dois países, pai e mãe de nacionalidades diferentes. E a sociedade de acolhimento na qual o indivíduo se movimenta, ainda um outro país com o qual tem que interagir. Esta transferência constante de vivências entre um e outro mundo e a necessidade de lidar com cada um deles e com os dois em permanência, na certeza de que a construção do ser próprio e do outro se opera quase por uma negociação permanente nas representações que, através da língua e da cultura, em cada um dos mundos a criança constrói sobre si própria e sobre os outros, constitui isto um processo árduo e complexo para quem aprende no EPE, mas também, obviamente, para quem aí ensina. Sabemos o quanto este processo de construção de uma voz é complexo e como se trata ainda de questões que não se encontram suficientemente representadas nos planos de formação inicial de docentes em muitas instituições, o que implica ainda um esforço adicional por parte dos docentes. São muitas as questões: definição do perfil dos aprendentes, teorias e modelos de abordagem à língua de herança, composição dos grupos de aprendizagem, se mistos, se homogéneos, que atravessam o EPE e que implicam diretamente as coordenações e os docentes, mas também os aprendentes e as suas famílias, todos vertendo para o sistema as suas próprias expectativas e aquelas que também têm relativamente a cada um dos seus interlocutores. Não sou especialista nesta área e não alongaria aqui as minhas considerações. Importa, no entanto, registar que, para além de iniciativas próprias que procuram criar espaços de colaboração e de reforço dessa relação língua, identidade, cultura,
de que eu diria que o plano de incentivo à leitura do Camões é apenas um exemplo. O que o Camões tem claramente incentivado é o desenvolvimento, por via das coordenações de ensino, de planos locais que considerem o contexto particular e concreto onde se desenvolvem esses processos, para, de uma forma participada e apoiada por quem, como os nossos docentes, o fazem igualmente, por quem promove a reflexão, o conhecimento e as melhores práticas, de modo a encontrar plataformas de atuação e de orientação que apoiem todos os docentes. A missão do Camões é, por tudo isto, a um tempo complexa e desafiante. Desafiante porque a língua portuguesa é uma língua de futuro. Desafiante porque a promoção da língua portuguesa se faz em diversas frentes em simultâneo, cada uma delas com as suas fortes especificidades e fortes exigências. Desafiante porque o trabalho nunca está concluído e, ao contrário, as interrogações nascem todos os dias. Desafiante porque, tratando-se de língua, tratamos sobretudo de pessoas e das necessidades para cuja satisfação a língua constitui elemento essencial. Complexa porque o alargamento constante e progressivo dos contextos em que a instituição intervém, tendo esses desafios no centro das suas ações, projetos e parcerias, exige uma reflexão continuada sobre a adoção de boas práticas, o desenvolvimento de materiais e de ferramentas de suporte, o modo de constituir experiências colaborativas tanto dentro da rede e das comunidades escolares e académicas que ela serve. Escolhemos, no Camões, para lema deste Dia Mundial da Língua Portuguesa, a ideia de que o português é uma língua do mundo para o mundo, salientando a um tempo o seu caráter pluricêntrico e o facto de estar presente na comunicação internacional um pouco por todo o globo. Mas há uma ideia que nos motiva. A ideia, a de que importa trabalhar no sentido de que mais e mais pessoas possam pensar o mundo a partir da língua portuguesa, porque as línguas também encerram cosmovisões. Ideia que é particularmente relevante ao nível do EPE, pois que apoia decisivamente que o mundo possa ser pensado em português ou também em português por tantos e tantas jovens espalhadas pela Europa e pelo mundo. E aqui, e nesta data, quero deixar uma mensagem de agradecimento às comunidades e de estímulo para a aprendizagem do português pelas gerações mais novas, como forma de, para além das dimensões do ser e do pertencer que se colocam sempre no âmbito do EPE, inscreverem a língua portuguesa no mapa linguístico e cultural das comunidades, das cidades, das vilas onde habitam no estrangeiro, com toda a importância que essa promoção se reveste. E neste âmbito, uma saudação muito particular aos docentes do EPE pelo seu importantíssimo trabalho. Muito obrigado.